excelência. Do desporto para a vida, com ética. Com Mário Cachada. Os atletas do desporto de alto rendimento podem e devem assumir um papel preponderante na modulação e transmissão de valores. Quando refletimos sobre a questão da excelência no desporto de alto rendimento, nomes como os de Fernando Pimenta, de Nelson Évora, de Jorge Fonseca, de Telma Monteiro, de Rosa Mota, de Fernanda Ribeiro e de Aurora Cunha, entre outros, surgem-nos de imediato em virtude dos seus desempenhos excepcionais. Contudo, de excelência fala-se em vários sentidos. Um desses sentidos é o expresso pelas palavras de Bento, quando afirma claramente que no desporto se configura um palco de afirmação multicolor da corporalidade e de expressão do domínio do ser humano sobre o corpo, onde se procura saber e experimentar aquilo de que ele é capaz, as suas potencialidades. Corpo plural, desajeitado, pesado e lerdo, grotesco e bestial, dramático e trágico, transcendente e heroico, lúdico, ágil, belo e estético, harmonioso e sublime. Do corpo que corre, salta, luta e voa, que nos eleva e glorifica. Alcançar a excelência torna-se o principal objetivo de muitos dos atletas no desporto de alto rendimento. No entanto, apenas uma pequena fatia de atletas a consegue, na verdade, atingir. Para Graal, um atleta no desporto de alto rendimento é movido por desafios. De acordo com o autor, determinação, garra e perseverança parecem ser qualidades essenciais e inerentes à excelência. Considera mesmo que, sem essas qualidades, é praticamente impossível tolerar a rotina dos treinos, abdicar do convívio com a família e com os amigos, abdicar das horas de lazer, abandonar os estudos ou mesmo desistir de uma carreira profissional. A sensibilidade do pensamento de Graal parece ser consagrada de modo inequívoco pelos escritos de Fernando Pessoa. Não é o trabalho, mas o saber trabalhar que é o segredo do êxito no trabalho. Saber trabalhar quer dizer não fazer um esforço inútil, persistir no esforço até ao fim e saber reconstruir uma orientação quando se verificou que ela era ou se tornou errada. Cultiva a concentração, tempera a vontade, faz de ti uma força pensando o mais intimamente possível que és realmente uma força. Para vencer, material ou imaterialmente, 3 coisas definíveis são precisas: saber trabalhar, aproveitar oportunidades e criar relações. O atleta é um lutador por definição, que sabe que para vencer uma competição tem de estar pronto para enfrentar variadas dificuldades, até porque a sua vida é, no fundo, superar todos os limites. Agrada-nos, a este propósito, o pensamento de Teixeira de Pascoais. O meu pensamento sou eu próprio, e eu sou um produto do meu trabalho, da minha dor, pois todo o esforço é dor, é excesso, desejo que se intensifica para ultrapassar a sua esfera, que é a imortalidade, a ambição de não morrer, elevada ao infinito. O espírito do atleta de alto rendimento pauta-se, na verdade, por um imensurável desejo de se transcender. Na perspectiva de Matos e de outros autores, elevados níveis de motivação, de comprometimento, de disciplina, de concentração, de autoconfiança e de autoconceito, de autorregulação e de regulação emocional, de resiliência e de resistência mental, associados à capacidade e à obstinação para se recuperar das lesões a que um atleta no desporto de alto rendimento está sujeito, bem como, por vezes, dispor-se a ultrapassar a dor para participar de uma prova, parecem ser fatores a destacar no que à excelência no desporto de alto rendimento diz respeito. O atleta do desporto de alto rendimento, na opinião de Graal, assiste a grandes conquistas e grandes derrotas, vê favoritos ser superados e gente sem expressão sagrar-se vencedora. Ganha, perde, mas continua lutando.
Como Sísifo, que no momento em que a pedra rolava pela montanha abaixo, sabia que devia ir atrás dela e tentar, ainda que em vão, como sempre, empurrá-la de novo até ao cimo. Também os atletas do desporto de alto rendimento têm de tomar consciência que não importa quão duro seja o seu trabalho, estarão sempre fadados, apenas e só, a falhar, no sentido de que, mais cedo ou mais tarde, morrerão. Tal como Camus, que via em Sísifo não a imagem de um homem sem esperança, mas sim a imagem de alguém alegre, de alguém feliz e que reconhecia que o seu destino apenas a ele pertencia, também os atletas do desporto de alto rendimento têm de acreditar que poderão determinar a essência da sua existência, tal como disse Alberto Queiro, desta forma admirável: sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Todavia, o mais comum dos atletas não consegue resistir às contrariedades, ainda que às mais pequenas, do desporto de alto rendimento. Não consegue mesmo compreender o porquê de tanta paixão, de tanto empenho e de tanto desgaste. Talvez por isso mesmo sejam tão poucos os atletas que conseguem participar nos Jogos Olímpicos. Aliás, a simples participação em tão prestigiado evento desportivo parece ser um verdadeiro privilégio. A este propósito, Cousineau deixou-nos um discurso magnificente, discurso esse que colocou na boca do grande poeta grego Píndaro, compositor de odes a atletas vitoriosos das Olimpíadas. Píndaro sugeriu nos seus discursos que a glória dos Jogos era permitir que um homem se destacasse, se distinguisse por sua excelência. Sua única recompensa tangível pela vitória era a coroa de louros, mas as recompensas intangíveis, denominadas cleos, o renome ou a fama que premia o sucesso conquistado a duras penas, eram infinitas. Contudo, para que a um atleta seja possível chegar ao pódio olímpico, é fundamental que possua, entre outros, a capacidade de superar todos os obstáculos, a tenacidade para persistir na disputa de um lugar no pódio depois de um contratempo, mesmo sabendo que tantas e tantas delas ficarão por alcançar, como nos disse um dia Bento, bem como a coragem para recomeçar após a derrota. O pensamento de Fernando Pessoa parece ser a divisa que guiou e há de guiar os atletas do desporto de alto rendimento em busca de desempenhos excepcionais. O esforço de um alto propósito é de per si um resultado desse alto propósito. O que se nos acrescenta de grande por pensarmos sempre em grandes coisas é o primeiro efeito dessas grandes coisas. Não se poderá dizer que nunca se realiza um alto propósito. Já, com selo, em certo modo, se realizou. Na verdade, a conquista de uma medalha olímpica pode ser o grande sonho da vida dos atletas do desporto de alto rendimento, mas se o caminho para se chegar aos Jogos Olímpicos é já de si enorme, o pódio olímpico, esse não é para qualquer um, não é para o comum dos mortais, mesmo que treine até à exaustão ao longo de meses ou de anos. Tal como o Marinho, assumimos de forma clara e inequívoca que a vida de um atleta de alto rendimento não se compara à vida do comum dos mortais. Se é certo que o lema olímpico Sítios, Altios, Fortios deixa clara a procura pela excelência humana, também é certo
que a excelência no desporto de alto rendimento se encontra intimamente ligada a valores como a lealdade, a obediência, o respeito, a ordem, o autocontrole, o desapego, a flexibilidade, a paz, a bondade, a fraternidade e a higiene do corpo e do espírito, a fazer fé nas palavras de Casado, Veloso e outros autores. Parece ser também devido a estes atributos que os atletas do desporto de alto rendimento podem assumir um papel preponderante na modulação e transmissão de valores. Na verdade, como exaltou e bem um dia Marques, goste-se ou não do desporto, não se lhe pode ficar indiferente. Há nele sempre algo que nos fascina: o esforço dos atletas, a ideia de superação, a beleza dos corpos, a plástica do movimento, as emoções e a cor, a vitória e a derrota, a festa e o drama. São valores a que não somos insensíveis. Rumo à excelência. Do desporto para a vida, com ética.